Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu quero partilhar com vocês hoje o texto que está em Lucas capítulo 22. Abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 22, nós vamos ler os versos 31 a 34. E depois os versos 54 a 62. Esse texto está tratando da história de Pedro. E no verso 31, Jesus está alertando Pedro logo depois do cenáculo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu quero conversar um pouco com vocês nesta noite sobre restauração. E aqui vamos tratar de uma pessoa que é emblemática demais. É o símbolo da humanidade. Representa todos nós. É um símbolo daquilo que nós somos no dia a dia, dos nossos avanços e recuos, das nossas escaladas e das nossas quedas, dos nossos momentos áureos de comunhão com Deus e deleite espiritual, e os momentos de cochilo, de falta de vigilância, de negação covarde e de quedas vergonhosas. Pedro era aquele homem instável, falante, pronto a agir, mas nem sempre a refletir, capaz de trazer uma declaração de fé tão límpida e tão cristalina, como disse em Cesareia de Filipe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para em seguida tentar afastar Jesus da cruz e ser severamente repreendido por Jesus. Capaz de uma fé robusta, a ponto de dizer para Jesus: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz: Vem. E de repente eu tiro os olhos de Jesus, começa a ter medo e naufraga.
capaz de protestar fidelidade irrestrita e inegociável, a ponto de dizer: estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, para em seguida, covardemente, negar a Jesus e jurar com blasfêmias que não o conhecia. Este é Pedro. Estes somos nós. Eu preciso dizer a você que Pedro está aqui hoje. Ele não está apenas aqui hoje entre nós. Pedro está aqui hoje debaixo da nossa pele. O sangue dele corre em nossas veias. O coração dele bate em nosso peito. Nós temos o DNA de Pedro. Nós somos Pedro. Portanto, o que o Senhor Jesus fez na vida dele, Jesus pode fazer hoje, aqui e agora, também na sua vida. Nós vamos olhar aqui que um homem de Deus, que ama Deus, que ama Jesus, se não tomar cuidado, se não vigiar, é capaz de sofrer derrotas amargas e sofrer quedas perigosas. Preciso dizer para você que você nunca é tão fraco como quando você pensa que você é forte. Eu queria agora retratar isso na vida de Pedro, olhando 7 degraus da sua queda. Porque ninguém cai de forma desastrosa de uma hora para outra. Isso é um processo. Um abismo chama outro abismo. É uma concessão aqui, é uma concessão ali, é uma concessão acolá. Transige-se um pouquinho aqui, transige-se mais ali, transige-se plenamente acolá. Foi isso que aconteceu com Pedro. Então, vamos olhar quais foram esses degraus da queda de Pedro. Em primeiro lugar, a presunção autoconfiante. Está escrito em Marcos, capítulo 14, 29, que Pedro disse o seguinte para Jesus: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Sabe o que Pedro está dizendo aqui para Jesus? Senhor, os outros podem até fracassar, mas eu não. Eu sei quem eu sou. Esse pecado eu nunca vou cometer. Esse deslize eu nunca vou ter. Eu sou mais crente, eu sou melhor, eu sou mais corajoso, eu sou mais fiel do que os outros. Muito cuidado para você não ficar de nariz empinado, de peito estufado e achar que você é melhor que os outros. Esse é um terreno escorregadio. Mas notem comigo que no versículo que nós lemos, versículo 33, confira aí comigo. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ele demonstra uma exagerada confiança nele mesmo. Ele está dizendo: eu estou pronto. A corda não rói do meu lado. Eu não vou fraquejar. Pode vir o que vier, a pressão do jeito que vier. Eu estou pronto. Se for preciso ser preso, eu vou ser preso. Se for preciso morrer, eu morro também. O problema de Pedro não era a fidelidade. O problema de Pedro era a confiança exagerada nele mesmo. E aqui está, meus irmãos, o primeiro degrau da queda. A Bíblia diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou forte, eu sou fraco. A Bíblia diz assim: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho espiritual. Esse foi o primeiro degrau da queda de Pedro. Mas em segundo lugar, segundo degrau da queda de Pedro foi indolência. Olha aí comigo o versículo 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Quando Jesus desce do cenáculo para o Getsêmani, que fica no sopé do Monte das Oliveiras, diz a Escritura que Jesus deixou 8 dos discípulos para trás, chamou Pedro, Tiago e João e abre o coração para eles
e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Escritura que Jesus dá um passo à frente, para o interior do jardim, e prostra com o rosto no chão. Ele, o Rei da Glória, o Criador do universo, está prostrado, em lágrimas, clamando aquele que poderia libertá-lo da morte. E Jesus chora e ora, e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. E depois de ter molhado o chão com as suas lágrimas, Jesus se volta para Pedro, Tiago e João, e diz a Bíblia que estão dormindo. O Pedro que protestara a fidelidade irrestrita está dormindo. O Pedro que diz que estava pronto para a prisão e para a morte está dormindo. E Jesus não acorda os três, não, Jesus acorda Pedro. Diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos amados, quantas vezes nas horas mais decisivas da vida, nas batalhas mais renhidas da nossa história, nós dormimos a sonolência espiritual. Somos tomados de uma espécie de letargia espiritual, de um cansaço espiritual, e dormimos na refrega, na batalha. Mas note comigo que aquela foi uma hora tão dolorosa, porque a Escritura diz que Jesus passou por 3 períodos de oração. No segundo período, onde Jesus repete as mesmas palavras: se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não seja feita a tua vontade, vem um anjo do céu para consolar Jesus. E quando Jesus volta para Pedro e Tiago e João, eles estão dormindo de novo. No terceiro round de oração, diz a Escritura que Jesus não apenas chora, ele sangra. Talvez você pergunte: mas que cálice era esse que provocava tanta dor, tanto sofrimento, tanto horror no Senhor Jesus, a ponto dele ter medo de morte, angústia de morte, a ponto dele dizer: passa de mim este cálice? Será que era certeza de que ele seria preso? Abandonado pelos discípulos? Traído por Judas? Esbordoado no sinédrio? Espancado no pretório romano? Xingado por uma multidão sangue sedenta e tresloucada, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o? Será que era a convicção de que ele sofreria cãibras, dores terríveis, suspenso entre a terra e os céus, naquele leito maldito? E a resposta é um sonoro não. Aquele cálice, meus amados irmãos, era a santa ira de Deus que devia cair sobre a sua, a minha, a nossa cabeça. Aquele cálice era a convicção de que ele, sendo santo, 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 seria feito pecado por nós. Era a certeza de que ele, sendo bendito e amado do Pai, seria feito maldição por nós. Era a convicção de que o Pai o desampararia daquela cruz, porque ele estaria carregando sobre o seu próprio corpo no madeiro todos os nossos pecados, e o próprio Pai lançou sobre ele as nossas iniquidades, e agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Mas Pedro está dormindo, sem compreender o nível da batalha espiritual que estava sendo travada naquele jardim. Terceiro degrau da queda, amados irmãos, foi a precipitação e a valentia carnal. Confira comigo o versículo 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Esse um deles aqui é Pedro. Depois que Jesus termina o período da terceira round de oração, não tem mais angústia em Jesus. Agora ele está pronto para enfrentar o inimigo. E ele vai então para Pedro, Tiago e João e dá uma balançada neles. Ainda dormis e repousais? Acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E quando Pedro acorda atabalhoadamente, lá vem Judas, liderando, capitaneando a corja de soldados do sinédrio e soldados romanos, ainda com a presença de sacerdotes e escribas.
com armas, porretes, paus, espada, lanternas. E Judas, que liderava essa turba, dá a senha para eles, porque era de noite, mas ele conhecia bem Jesus, conhecia bem o local, dizendo: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o e levai-o em segurança. E quando Pedro vê essa cena, ele não titubeia, ele saca a sua espada e decepa a orelha de Malco. E Jesus diz: guarda essa espada, Pedro, você não está entendendo a luta. Você está usando a arma errada, na batalha errada, contra a pessoa errada, com motivação errada. Se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria ao Pai, e Ele nos mandaria aqui 12 legiões de anjos, daria uma legião para cada um de vocês e outra para mim. Uma legião de anjos são 6.000 anjos, seriam 72.000 anjos. Amados irmãos, quantas vezes a gente cai, porque a gente luta com armas carnais, em batalhas eminentemente espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, a nossa luta é contra poderes deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. Seu problema não é o seu vizinho, não é o seu parente, o seu problema é um problema espiritual. Não use armas carnais numa guerra espiritual. Mas em quarto lugar, quarto degrau da queda de Pedro, irmãos, confira aí comigo, por favor, versículo 54. É escrito o seguinte: então prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Preste atenção nisso. É de abismo em abismo, é de queda em queda, é de fracasso em fracasso. Pedro jamais podia imaginar que ele não teria peito, coragem, para dizer: não, eu fiz uma promessa para Jesus. Se ele fosse para a prisão, eu iria com ele. Se ele fosse condenado à morte, eu iria com ele para a morte. Então, se vão prender Jesus, me prenda também. Onde ele for, eu vou também. Ele se acovardou. Ele fugiu. E Jesus foi categórico com os que vieram prendê-lo. Eu estava todo dia lá no templo, falando publicamente: por que vocês não botaram a mão em mim? Vocês só estão me prendendo agora porque esta é a vossa hora, esta é a hora das trevas. Quando prendem Jesus e vão levando Jesus aos empurrões para a casa do sumo sacerdote, Pedro se acovarda, Pedro não tem coragem, Pedro se afasta, Pedro começa a seguir Jesus de longe. Ele não quer perder Jesus de vista, mas ele não tem coragem para dizer: eu sou discípulo dele e eu estou do lado dele. Quantas pessoas, irmãos, estão seguindo Jesus de longe? Estão na igreja, mas o coração está lá fora. Estão na igreja, mas estão intimidadas, acovardadas. Estão na igreja, mas são talvez agentes secretos do reino. Não tem coragem de dizer que é de Jesus numa sala de aula, numa empresa, na vizinhança, na parentela, seguindo Jesus de longe. Mas em quinto lugar, o quinto degrau, está aí no versículo 55, confira comigo. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Preste atenção. Se você andar longe de Jesus, você vai andar perto dos que zombam de Jesus. Quanto mais longe de Jesus, mais perto você estará daqueles que escarnecem de Jesus. Más companhias. Pedro quebra aqui um princípio que ele conhecia bem. Feliz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Note que quando eles acendem o fogo lá no pátio, Pedro vai lá, se instalar confortavelmente perto deles, que blasfemavam, que zombavam, que faziam um motejo e escárnio de Jesus. E ele está lá no meio, escutando os impropérios, calado, emudecido, acovardado. Quantos crentes, irmãos, que estão acovardados na roda dos escarnecedores, completamente emudecidos,
sem ter coragem de levantar a voz, dizer: eu sou de Jesus, eu sei os riscos que eu posso correr, mas eu sou de Jesus. Misturou-se com gente que estava blasfemando do nome de Cristo. Mas em sexto e último lugar, sexto e penúltimo lugar, confira o versículo 57 comigo. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. É a negação explícita de Jesus, é o quarto degrau da queda de Pedro. É o sexto degrau da queda de Pedro. Talvez você pudesse ir comigo um pouquinho, lá para Mateus 26, porque é Mateus que trata dessas três negações num grau ascendente. É o que melhor descreve esta cena, é o evangelista Mateus. Então vá comigo para lá, Mateus 26, a partir do verso 69. Veja aí a sequência dos fatos. Ora, estava Pedro sentado fora do pátio, fora no pátio. E aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Veja que essa criada está passando lá no pátio. Pedrão está esquentando o fogo lá, o fogo está esquentando a ele. E de repente passa a criada, talvez servindo as pessoas que estão por ali. Olha para ele, reconhece-o e diz assim: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Verso 70, ele porém o negou diante de todos. Então não foi uma negação de vozinha fraca não, ele falou para todo mundo escutar. Negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Deu uma de desentendido. Agora olha o verso 71, e saindo para o alpendre, já fugiu daquele ambiente, percebeu que ali não estava legal para ele, correu para outro lugar, para o alpendre. Ele foi visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam. Agora não é com Pedro, não, está comentando com as pessoas aqui, ó. Olha o que ela disse: este também estava com Jesus o Nazareno. Pedro escutou a conversa, e ele responde assim, diz o texto, verso 72, ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Sabe o que ele está dizendo? Eu juro que eu não conheço esse homem. Eu comprometo a minha honra que eu não conheço esse homem. Eu empenho a minha palavra que eu não conheço esse homem. Agora não é só negação, é juramento. Mas veja comigo o verso 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um dos deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Pedro não conseguia ficar calado nem nessa circunstância, e o sotaque de Galileu era um sotaque nortista, muito pesado e muito característico, e eles disseram: olha, esse sotaque seu é inconfundível, você é dos dele mesmo, você é Galileu mesmo. E diz o versículo 74, que Pedro respondeu assim, e começando ele a praguejar e a jurar, disse: eu não conheço esse homem. Ele começa a falar palavrão, ele começa a xingar, ele começa a blasfemar, ele começa a falar impropérios. Você podia imaginar um fato desse? Algumas horas antes, Pedro jamais podia pensar que ia chegar a esse ponto. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos cuidado com a vaidade, cuidado com a soberba, cuidado com a arrogância. Quantas pessoas estão negando Jesus, e negando Jesus publicamente, numa sala de aula, dentro da família, com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu silêncio, ou com as suas palavras. Mas, amados irmãos, o último degrau da queda de Pedro está exatamente nesse versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheça esse homem. É blasfêmia. Um crente blasfemando, falando palavrão, falando impropério, escandalizando com a sua boca. Fundo do poço. O próprio Pedro que havia dito para Jesus: ainda que todos se escandalizem contigo, eu jamais. A corda pode roer do lado de lá, do meu lado não rói não.
Eu não acredito que os meus colegas tenham tutano espiritual para aguentar a pressão, mas eu aguento. Acho até que eles vão se escandalizar, que eles não vão aguentar firme, eu aguento. Pedro olhava-se no espelho e dava nota máxima para si mesmo. E em poucas horas, meus irmãos, ele sai das alturas excelsas da autoconfiança para as profundezas do fracasso e da queda. Se você pensa que você é melhor do que Pedro, não é. Nós não somos melhores do que Pedro. Pedro está aqui hoje. E ele mora debaixo da nossa pele. E o coração dele bate em nosso peito. E o sangue dele corre em nossas veias. Se nós não vigiarmos, nós estamos sujeitos aos mesmos fracassos. Mas louvado seja Deus, meus amados, porque agora a Bíblia vai tratar da restauração dele. Talvez você entrou aqui hoje, você está quebrado, machucado. Talvez você nunca imaginou na vida passar por o que você está passando. Constrangimento, vergonha, tristeza. Você que sempre andou com Deus, de repente você escorregou, você caiu. Você que sempre foi um líder espiritual, de repente você foi para a lona. Mas eu quero dizer para você que apesar dos seus fracassos, das suas mazelas, dos seus deslizes, das suas quedas, Jesus não abre mão da sua vida. Ele está aqui hoje para restaurar você, para curar você, para perdoar você, para levantar você, para colocar diante de você um novo desafio na vida, para você recomeçar uma linda caminhada com Ele. E aqui então gostaria de olhar a escalada dele rumo à restauração, e assim como ele teve 7 degraus de queda, ele vai subir agora 7 degraus na restauração. Se não, vejamos. Primeiro degrau da restauração está aí no versículo 61, confira aí comigo. Lucas 22, 61. Veja aí. Então, voltando-se o Senhor, os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como disse hoje, 3 vezes Jesus, e foca o olhar em Pedro, e fuzila Pedro com o seu olhar, no ato mais vil da sua vida, quando ele estava blasfemando, dizendo que não conhecia Jesus. A Bíblia diz que Jesus, seus olhos são como chamas de fogo. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, de compaixão, de graça. E ele consegue entrar e penetrar nos corredores mais escuros da nossa alma. Ele consegue abrir as gavetas secretas do nosso coração. Ele consegue entrar lá nas coisas mais íntimas e escondidas da nossa vida. Aquilo que nós jeitosamente escondemos para que as pessoas não vejam. O olhar dele chega, o olhar dele devassa, o olhar dele penetra. E o olhar de Jesus está sobre a sua vida nesta noite. Não para condenar você, não para fuzilar você com juízo, mas para dar graça, para oferecer misericórdia, para oferecer perdão. É por isso que diz a Bíblia que quando Jesus olha para Pedro, Pedro se lembrou da palavra do Senhor. E sempre que você se lembra da palavra do Senhor, a cura, a restauração, porque a lei de Deus é perfeita e ela restaura a alma. A lei de Deus é pura e ela ilumina os olhos. Louvado seja Deus! É o maravilhoso olhar de Jesus que pode nos restaurar nesta noite. Mas em segundo lugar, irmãos amados, vejam vocês, Lucas 22, 62, o segundo degrau da restauração de Pedro. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Preste atenção nisso. Caindo em si, diz Marcos 14, 72, caindo em si.
desatou a chorar. Então tem 3 coisas aqui que eu quero destacar. Primeiro, caindo em si. Esse aqui não é o choro do remorso. Esse é o choro do arrependimento. Porque antes dele chorar, ele caiu em si. E cair em si significa na Bíblia reconhecer o erro. Admitir que errou. Há muitas pessoas que choram, não o choro do arrependimento, choram porque foram flagrados, choram porque têm medo da consequência do seu ato, mas Pedro está chorando aqui de arrependimento por aquilo que fez. A segunda coisa é o tipo de choro, chorou amargamente. Essa palavra na língua grega traz a ideia de água podre, como se Pedro soltasse, tirasse de dentro dele, daquele poço lodacento do seu coração, toda a tristeza, toda a dor. Dali. Quem se arrepende não fica no mesmo lugar. Quem se arrepende não permanece no pecado. Não é arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Quem sabe nesta noite o Senhor Jesus está dizendo para você, está na hora de você sair do ambiente que você está, do lugar que você frequenta, do que você está vendo, do que você está ouvindo, do que você está fazendo, das más companhias com quem você está andando. Está na hora de sair desse ambiente. É hora de romper com o pecado. Mas em terceiro lugar, irmãos, confira comigo, por favor, Lucas 24, versos 11 e 12. É o terceiro degrau da restauração dele. Lucas 24, 11 e 12. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Contexto aqui que Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais mulheres que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Vocês se lembram que as mulheres da Galileia, lá em Lucas 8, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras que bancaram financeiramente o ministério de Jesus, quando Jesus disse que ele era necessário subir para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, essas mulheres subiram com ele, sabendo que ele morreria. Quando Jesus foi crucificado, só tinha João, apóstolo, lá em cima. Essas mulheres estavam lá. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João fosse no sepultamento de Jesus, mas essas mulheres estavam lá, vendo onde e como ele havia sido sepultado. No domingo de manhã não eram os discípulos, eram essas mulheres que foram ao sepulcro para levar perfumes, para embalsamar o corpo de Jesus, e elas chegam, a pedra está rolada, e elas olham e o túmulo está aberto, e elas entram, o túmulo está vazio, e elas saem, e um anjo fala com elas, o que vocês vieram fazer aqui? Buscar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E agora essas mulheres vão lá no meio dos apóstolos, eles estão com medo, trancados com medo dos judeus, e elas dizem, olha, Jesus ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena, ele está vivo, o que ele prometeu se cumpriu, ele disse que iria para a cruz, mas ressuscitaria no terceiro dia, ele ressuscitou. E quando Pedro escuta isso, diz o texto, que ele sai correndo, ele vai junto com João, e ele entra no túmulo, e ele vê os lençóis, e Jesus já havia ressuscitado, os lençóis eram uma prova de que ele tinha saído do túmulo. Isso impacta a vida dele. Isabel que voltou para casa maravilhado. Eu quero dizer para você que Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele triunfou sobre os principados e potestades, e ele está aqui hoje, e ele está entre nós, e ele passeia entre nós, e ele sonda nós, e ele corrige a nós, e ele exorta a nós, e ele está pronto para restaurar-nos nesta noite. Se ele está vivo, há esperança para você. Mas, em quarto lugar, olhe comigo, por favor, quarto degrau da restauração de Pedro, está lá em Marcos 16, versículo 7. Confira aí. Talvez pudéssemos ler o verso 6 junto com o 7.
Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, é o anjo falando para elas. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Ô meus irmãos amados, vamos entender isso aqui. Se o anjo tivesse dito assim para as mulheres: ide dizer aos seus discípulos, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, Pedro estava incluído. É óbvio, ele era discípulo. Como estava incluído Mateus, Tomé, Tiago, João. Por que a menção especial de Pedro? É que Jesus sabia que a essas alturas o Pedro não estava se sentindo um discípulo mais. Pedro havia negado seu nome. Pedro, Petros, fragmento de pedra, ele era pó. Pedro tinha negado o seu apostolado, Pedro tinha negado a sua fé, Pedro tinha negado o seu Senhor, Pedro tinha desistido desse caminhar com Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Talvez você já pensou em jogar a toalha, talvez você já pensou em largar o caminho de Deus, talvez você já pensou em retroceder, talvez você pensou em abandonar tudo. Eu quero dizer para você que Jesus não abre mão da sua vida, apesar dos seus fracassos, das suas mazelas. Jesus não desiste de você. Agora notem comigo, por gentileza, que esse fato acontece em Jerusalém e Jesus quer encontrar com eles, e Pedro em especial, lá na Galiléia. De Jerusalém à Galiléia, o mar da Galiléia, são 123 quilômetros em linha reta. Como não tem estrada em linha reta, especialmente na Palestina, estamos falando aí de uns 150 quilômetros. A pé. Eu imagino que Pedro, na medida que caminha para lá, a sua consciência arde, fisgada na alma. Talvez ele começasse a pensar: bom, quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todo, ele vai me arrebentar pelo meio, ele vai dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde. E diz a Escritura que quando Pedro chega lá, Jesus não está lá. E ele é um líder. E ele diz assim: eu vou pescar. Porque ele é líder e influencia, os outros disseram: então nós vamos contigo. E quando ele diz eu vou pescar, ele está dizendo o seguinte: fim de linha para mim, acabou. Não tem mais esperança. Eu vou voltar para o passado. Eu não tenho mais futuro. E diz a Bíblia que naquela noite eles não pegaram nenhuma piaba. As redes vazias. O dia está amanhecendo e eles estão com a alma empapuçada de dor e com as redes vazias de peixes. E de repente eles olham a 100 metros, 200 côvados, tem alguém caminhando na praia, está ainda meio escuro, não dá para saber quem é. E de repente aquele que está andando lá na praia se dirige a eles lá no barco e pergunta: filhos, filhos. Em cada letra dessa palavra tem uma tonelada de graça. Apesar dos deslizes, das quedas, das mazelas, o Senhor ainda chama eles de filhos. Apesar dos nossos fracassos e mazelas, Jesus chama você e a mim nesta noite de filhos. Filhos. E ele faz uma pergunta: tens aí alguma coisa de comer? E eles respondem: não. E Jesus diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem servimos nesta noite conhece as profundezas do mar, domina sobre os peixes do mar, e ele empurra para a lateral direita do barco um cardume de peixes escolhidos. Quando lançam as redes, tem 153 grandes peixes pulando na rede. E diz a Bíblia que João, mais sensível, diz: Pedro, é o Senhor, é ele chegou, ele está aqui, Pedro. Pedro larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, 100 metros, nadando, acelerado, diz: meu Deus, é agora, ele vai me quebrar, ele vai me arrebentar todo. Quando ele chega, um susto, ele vê um braseiro,
com pães e com peixes. Amados irmãos, só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus estava reconstituindo a cena da queda para curar a psique de Pedro, para curar as emoções de Pedro, para limpar as reminiscências da mente de Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, sabe por que eu botei essa fogueira aqui, meu filho? Para lembrar a você que a minha graça é maior que o seu pecado. Na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, você vai ter a chance de me confessar. Na mesma geografia que você pensou em desistir, eu vou começar uma nova história na sua vida. Se hoje você caiu, se hoje você beijou o chão, se hoje você pensou em desistir, se hoje você está se sentindo quebrado aqui nesse lugar, saiba que Jesus está aqui para restaurar a sua alma, para perdoar os seus pecados e para lhe dar a chance de recomeçar uma nova caminhada com Ele. Mas agora vem o 5º degrau da restauração de Pedro. João capítulo 21. Versos 15 a 17, depois que Jesus os alimentou, Jesus chega para Pedro, no verso 15, e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Por que não bastaria Pedro amar a Jesus igual aos outros? Por que deveria ele amar mais do que os outros? Por que Jesus está fazendo essa pergunta para ele? Porque Jesus não quer uma cura rasa e nem superficial. Jesus não quer um arrependimento apenas de verniz. Lá atrás o Pedro havia dito para Jesus: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Lá atrás o Pedro havia dito: ainda que todos te abandonem, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Lá atrás o Pedro havia dito: Senhor, eu sou melhor do que os outros, sou mais crente do que os outros, eu sou mais fiel do que os outros. E Jesus está perguntando: Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha que você é melhor que os outros mesmo? Você ainda mantém o mesmo diagnóstico a seu respeito? E Jesus por 3 vezes pergunta a Pedro: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Sabe o que me choca aqui, irmãos? É que gente que ama Jesus pode cair, escorregar, ir ao fundo do poço. Acautelemo-nos. Mas me permita dizer isso a você. Se você ama Jesus, tem esperança para você. Se você ama para Jesus, se você ama Jesus, Ele está convidando você para vir para os seus braços e recomeçar um novo tempo, uma nova caminhada. Talvez o seu amor por Jesus diminuiu, talvez o seu amor por Jesus é como uma lamparina quase apagando. Mas se você ama Jesus, a sua lamparina pode ficar cheia de azeite nesta noite. Se você ama Jesus, um tempo novo vai começar na sua vida. Você pode recomeçar. Você pode recomeçar. Mas aí vem o penúltimo degrau da escalada, 6º lugar, o comissionamento de Pedro. João 21, 15 a 17, Jesus responde para Pedro: então, apacenta os meus cordeiros. Então, pastorei as minhas ovelhas. Então, apacenta as minhas ovelhas. Como Jesus é diferente das nossas ações. Se fosse hoje, talvez, pastor Jonas, a gente diria o seguinte: olha, fulano, sua queda foi muito vergonhosa. Você vai ficar 1 ano parado. Vai ficar no banco. Fica em observação. Talvez nós diríamos: ô Pedro, nós vamos contratar um profissional, psicólogo cristão, para trabalhar você está com a mentinha confusa, a cabecinha ruim.
Você precisa dar uma melhorada. Se fosse hoje, nós diríamos, olha, nós vamos botar um tutor perto de você, para acompanhar você, você vai ler tantos livros, depois nós vamos fazer uma banca examinadora, para saber se você está bem mesmo. Jesus só fez uma exigência. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Se tu me amas, então tu tens condições de pastorear as minhas ovelhas. Jesus não perguntou, Pedro, tu amas as minhas ovelhas? Tu amas as minhas ovelhas? Tu amas as minhas ovelhas? Jesus não fez essa pergunta, tu me amas? Porque quem ama o pastor das ovelhas, ama as ovelhas do pastor. Se você ama Jesus, você é qualificado a cuidar das ovelhas de Jesus. Talvez você entrou aqui hoje, você foi gente de linha de frente, você foi gente de vanguarda. Quem sabe você entrou aqui hoje e falou, agora eu estou lá na igreja presbiteriana de Mogi Guaçu, eu vou ficar no banco, eu vou ficar no anonimato, eu não quero mais saber de trabalhar, eu já fui muito machucado, eu já passei muitas decepções. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje para botar de volta o cajado na sua mão e restaurar o seu ministério. Mas em último lugar, sétimo e último lugar, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4. O enchimento do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. No versículo 14 está escrito, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Meus amados, Pedro e os discípulos todos, e as mulheres da Galileia, e Maria e seus demais filhos, estavam lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus foi assunto aos céus, entre nuvens, com a promessa de que voltaria em glória para buscar a sua igreja. E ele dá uma ordem para todos eles, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. É a promessa do Pai, não muito depois desses dias, sereis batizados com o Espírito Santo. E os discípulos perguntaram, mas vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não vos compete saber nem tempos nem épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E eles retornaram para o cenáculo. E diz a Bíblia que ali todos perseveraram unânimes em oração. 10 dias. Orando, aguardando a promessa do Pai. E era um domingo, 9 horas da manhã, todos assentados, quando de repente veio um vento impetuoso, e entrou naquela sala, e de repente línguas como de fogo veio e pousou uma sobre cada um deles. E todos começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus, de tal maneira que todos entendiam o que estava sendo falado nas mais diversas línguas e idiomas em Jerusalém. E a multidão se reúne, se ajunta, cética, perguntando o que quer isso dizer. Outros olharam com preconceito e disseram, não, são galileus. Outros olharam com zombaria e disseram, não, estão bêbados. E Pedro se levantou, cheio do Espírito Santo, e disse, não, nós não estamos bêbados, não. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa de Deus, escrita em Joel. E haverá naqueles últimos dias que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e servos eu derramarei meu Espírito naqueles dias. E Pedro então se levanta para pregar uma mensagem cristocêntrica, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo. E o apelo não partiu do pregador para o auditório, partiu do auditório para o pregador. Que faremos à vista dessas coisas? E Pedro respondeu, arrependei-vos
E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. E esta promessa não é apenas para vós, é também para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E naquele dia quase 3.000 pessoas foram convertidas a Cristo, batizadas e integradas na igreja. A partir desse momento Pedro é um outro homem. A partir desse momento Pedro é um homem de oração. A partir deste momento Pedro abre a porta do evangelho para judeus e gentios. A partir desse momento Pedro prega e os corações se derretem. Pedro ora pelos enfermos e eles são curados, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez você que pensou em desistir, Jesus trouxe você aqui hoje para encher você do seu espírito, para você se levantar e ser uma bênção, para você demonstrar para o mundo inteiro que o nosso Deus é o Deus de toda graça, Ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Eu quero orar por você nesta noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. E eu quero dizer para você que Pedro está aqui hoje. Pedro mora debaixo da sua pele. O coração de Pedro está batendo agora no seu peito. O sangue de Pedro está correndo agora nas suas veias. E hoje, Jesus está aqui para restaurar a nossa sorte, a nossa alma. E nos dá um novo tempo de uma caminhada linda com Ele. Há Pedros aqui hoje? Onde estão os Pedros? Uma vez que nós já fomos liberados da máscara, eu queria fazer um apelo agora a você. Se você quiser, eu quero orar por você agora. Queria que você se levantasse do seu lugar, viesse aqui à frente, para nós juntos buscarmos a Deus. Pode levantar e vir. Se você quer um tempo de restauração na sua vida, de recomeço na sua vida. Se você deseja que Deus faça algo novo, maravilhoso, revolucionário na sua história, venha para cá. Vamos buscar a Deus em oração. O Senhor está aqui hoje. Ele conhece você. Ele sabe quais são as suas lutas, quais são os seus dramas. Ele sabe quantas vezes você rolou para lá e para cá na cama e não conseguiu conciliar o sono. Ele sabe o quanto você tem chorado e sofrido por causa das lutas que você tem travado. Das tantas vezes que você prometeu para Ele fidelidade e caiu, prometeu fidelidade e caiu, prometeu fidelidade e caiu, pois hoje o Senhor está aqui para trazer um novo recomeço na sua história. Então levante e venha. Se você é um Pedro, vem aqui. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Senhor Deus, bendito é o teu nome. Porque tu és o Deus de toda graça. O Deus que nos ama, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. O Deus que nos ama apesar das nossas fraquezas, das nossas contradições. Ah, Senhor, nós estamos aqui reconhecidos de que somos pequenos demais, frágeis demais, limitados demais. Mas queremos reafirmar, Senhor, que nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós não queremos mais te seguir de longe. Nós não queremos mais bater no nosso peito e dizer que nós somos melhores do que os outros. Nós não queremos mais dormir, Senhor, no meio da batalha. Nós não queremos valentia carnal. Nós não queremos, Deus, nos associar com aqueles que zombam do teu nome. Livra-nos, Senhor.
negar-te com a nossa vida, com a nossa boca, com as nossas ações. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos nesta noite, Senhor. Traz sobre nós o dom das lágrimas, as lágrimas do arrependimento. Sabemos, meu Deus, que no meio de mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo, Tu tratas conosco de forma pessoal. Ah, Senhor, enche-nos do Teu Espírito, enche-nos do Teu Espírito, e ajuda-nos a sermos levantados nesta noite, para uma nova jornada, de alegria, de gozo, de trabalho, de serviço, de entrega, de ousadia no Teu reino. Que como Pedro, Senhor, restaurado por Ti, não temamos perseguição, nem açoites, nem prisões, nem o martírio se preciso for. Enche-nos do Teu poder e usa-nos para a Tua glória. É a nossa súplica, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém. Deus abençoe, amados, Deus abençoe a todos. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.